Essa é a história de um homem branco, rico, educado em Harvard, herdeiro de uma das famílias mais influentes do planeta, que decidiu ir até um dos lugares mais remotos da Terra e, digamos assim, não voltou em pedaços exatamente. Ele saiu dos Estados Unidos com a intenção de entender culturas exóticas. Terminou como parte de um ritual que os livros de história preferem chamar de desaparecimento misterioso. O nome dele era Michael Rockefeller. Sim, daqueles Rockefeller. Dinheiro não era um problema. Ego também não. Ele queria fazer, diferente dos outros herdeiros. Não se contentava com empresas, museus e jantares diplomáticos. Ele queria aventura. Queria o tipo de contato com o outro que os europeus chamam de antropologia e os outros chamam de invasão. Em 1961, ele viajou até a Nova Guiné, mais especificamente a região habitada pelos Asmat, um povo com uma das culturas mais complexas e esteticamente potentes do Pacífico. Michael queria coletar arte. Entenda, arte aqui significava objetos sagrados, esculpidos em rituais que envolviam ancestralidade, morte e poder. Mas para ele, claro, era decoração de galeria. A versão oficial diz que seu barco virou. Ele tentou nadar até a costa e nunca mais foi visto. Desapareceu. Assim, como se o mar tivesse absorvido um Rockefeller por engano. Mas tem um detalhe curioso. Ninguém que já leu qualquer coisa sobre aquela região acreditou muito nessa história. Porque vários relatos locais, inclusive de missionários que viviam lá, sugerem outra coisa. Uma coisa bem mais crua e mais simbólica. Segundo esses relatos, Michael teria chegado à costa dos Asmat e foi recebido, digamos, com estranheza, porque ele era branco, sozinho, e pertencia a uma estrutura que, poucos anos antes, tinha matado vários membros da tribo em uma operação de pacificação, conduzida pelos colonizadores holandeses. Foi uma chacina disfarçada de administração. Então, quando Michael apareceu, os Asmat interpretaram aquilo como um sinal, um retorno, um espírito, ou uma oportunidade de restabelecer o equilíbrio. O que veio a seguir pode parecer brutal para quem nunca saiu da bolha ocidental, mas dentro da lógica ritualística dos Asmat, foi um ato de justiça espiritual. O corpo de Michael teria sido sacrificado, partes dele preservadas, outras consumidas, não por fome, não por sadismo, mas como ritual, como reparação, como ancestralidade em carne viva. Claro, ninguém quer que isso seja verdade, porque se for, desmonta o mito do explorador neutro, do homem branco aventureiro que vai conhecer o mundo e mostra o reverso da história, o momento em que o explorador vira o explorado. O objeto de estudo vira oferenda. A civilização vira carne. E se tem uma coisa que o Ocidente não gosta, é de perder o controle da narrativa. Então, o caso Rockefeller foi enterrado com classe. Investigação meia-boca. Relatórios genéricos. E um silêncio diplomático que dura até hoje. Porque admitir que um dos herdeiros mais simbólicos da elite global foi morto num ritual que ele nunca quis entender seria desconfortável demais. Melhor chamar de tragédia acidental. Melhor deixar como mistério. Mistério é elegante. Canibalismo ritual? Nem tanto. Mas a pergunta continua. E se a história oficial estiver mentindo? Não por maldade,
mas por vergonha? No próximo bloco, vamos ver que Michael não foi o primeiro a desaparecer em nome da civilização. Ele só foi o mais difícil de esconder. É curioso como a história da exploração mundial se parece quase sempre com um reality show que termina mal. Um bando de homens brancos, bem-nascidos e mal preparados, decide que vai atravessar o planeta para encontrar o outro. Só que esse outro, na maioria das vezes, está muito menos interessado em ser encontrado e muito mais preparado para lidar com visitas indesejadas. Michael Rockefeller virou manchete porque era herdeiro, mas ele faz parte de uma longa tradição de gente que saiu do centro do mundo para civilizar a borda. E sumiu. Sumiu no pântano, na mata, no rio, no silêncio. Ou, no caso mais desconcertante, no estômago alheio. Vamos recuar um pouco. Lembra do capitão James Cook, o herói da exploração britânica? O cara que descobriu metade do Pacífico? Pois é. Em 1779, ele foi morto e provavelmente devorado no Havaí. Dizem que foi mal-entendido cultural, conflito com os nativos ou só o preço de aparecer, com canhão onde não foi convidado. O corpo nunca foi recuperado, mas parte dele pode ter sido ritualizado. Sim, ritualizado, não comido como churrasco de domingo, como gostam de sugerir os tabloides. Isso nunca foi sobre fome, foi sobre significado. Décadas depois, vieram os relatos da expedição Donner nos Estados Unidos. Colonos que atravessavam o oeste e acabaram presos na neve, sem comida. Ali, o canibalismo foi puro desespero. A civilização comendo a si, mesma literalmente porque a ideia de controle virou neve e ossos. E aí tem o caso emblemático de Thomas Baker, missionário britânico nas Ilhas Fiji. Foi morto em 1867 enquanto pregava o evangelho com agressividade colonial. Segundo os relatos locais, ele foi morto por ter tocado em um objeto sagrado sem permissão. Mas o que virou manchete na Inglaterra? Canibais matam missionário. Sempre assim. A violência colonial se esconde de terno, enquanto a resposta nativa vira folclore grotesco. Em comum, esses casos compartilham uma estrutura. A viagem começa com uma bandeira na mão e termina com um corpo que ninguém quer explicar. E quando não tem corpo, melhor ainda, porque aí a história pode ser reescrita com mitos, suposições ou só uma névoa conveniente. O Ocidente tem obsessão por transformar os próprios fracassos em mistério. É mais palatável dizer que o explorador desapareceu do que dizer que ele foi punido. Mais charmoso falar em desfecho incerto do que admitir que o mapa do mundo nem sempre aceita ser redesenhado à caneta. E aí, a tragédia se repete. Um homem ocidental chega num território que ele não entende com uma ideia de poder que ninguém pediu. É visto não como visitante, mas como intruso. Não como aliado, mas como lembrete da dor anterior. E vira símbolo. Não o símbolo que ele gostaria de ser, mas o que a Terra decide que ele será. Foi isso que aconteceu com Michael Rockefeller. Ele não foi o primeiro. Foi só o que deu mais vergonha de contar. Porque a imagem de um herdeiro sendo incorporado a um ritual que ele jamais compreenderia é insuportável para a narrativa ocidental. É a inversão da lógica colonial. É o dia em que o explorador deixou de ser sujeito da história e virou objeto.
E ainda assim, o que você encontra nos registros oficiais? Um cara que sumiu, um mar hostil, uma busca inconclusiva, nada que manche a reputação da aventura, nada que obrigue alguém a encarar o fato de que, às vezes, a tal civilização é a parte mais deslocada do território. Nian, próximo bloco, a gente entra na parte que realmente irrita quem ainda sonha com a inocência do colonizador. O ritual que chocou a Europa. Mas fazia todo o sentido para quem já tinha sido invadido. Agora vamos falar da palavra que assusta a Europa mais do que imposto atrasado: canibalismo. Mas não do jeito que você pensa, não do jeito que os filmes de terror mostraram. E definitivamente não do jeito que os jornais coloniais gostavam, de imprimir em letras garrafais enquanto enviavam mais missionários armados para converter selvagens. A prática de antropofagia, comer carne humana, foi registrada em diversas culturas ao longo da história. Sim, incluindo a nossa. Mas o Ocidente, como sempre, tratou a própria história com amnésia seletiva e a dos outros com nojo performático. O caso dos Asmat, povo indígena da Nova Guiné, não é exceção. Eles praticavam rituais complexos envolvendo o corpo humano, não como refeição de sustento, mas como linguagem, como símbolo. Quando os Asmat matavam alguém em um contexto ritual, aquilo não era um homicídio. Era cosmologia, justiça espiritual, equilíbrio restabelecido depois de uma violência ancestral. Eles acreditavam que a morte de um membro do clã precisava ser compensada e que a alma do morto só encontraria paz se um inimigo ou alguém associado àquele trauma fosse ritualmente morto e consumido. O corpo era o canal por onde o mundo se organizava, e a carne, uma forma de conhecimento. Agora tenta explicar isso para um europeu colonial em 1961. Um sujeito criado entre igrejas barrocas e diplomas de antropologia, que achava que compreender a cultura do outro significava pendurar uma escultura tribal numa parede branca. A mídia ocidental sempre tratou a antropofagia como a prova final da barbárie, mas esqueceu de mencionar que a Inquisição queimava gente viva como um espetáculo público, ou que cadáveres eram usados como remédio na Europa do século XVI, triturados e transformados em pó para curar melancolia. Sim, nobres europeus comiam fragmentos humanos, discretamente, claro, com colherzinha de prata. Então, se for para falar de horror, vamos colocar todo mundo à mesa. O que incomoda no caso dos Asmat não é o ritual em si, é a inversão da narrativa. O homem branco, que sempre foi o colonizador, o dominador, o dono da bússola e do mapa, de repente é visto como peça de reparação, como sacrifício. Ele não chega como Deus, como redentor, como herói do cinema. Ele chega como oferenda, como corpo que deve compensar um trauma anterior causado por homens iguais a ele, com farda, bandeira e pólvora. Essa inversão é insuportável para o mito europeu. É como se a história perdesse a bússola, como se o dominador passasse pro outro lado do ritual. E não por engano, mas por coerência. A reação foi imediata: negação, silêncio, arquivamento. A versão mais aceitável era afogamento acidental, porque admitir o contrário
seria admitir que havia lógica no que foi feito. E que talvez, só talvez, aquele explorador tenha sido absorvido por um sistema cultural que ele nunca se deu ao trabalho de entender. Ou pior, que ele achou que entendia. Quando os antropólogos começaram a traduzir esses rituais com seriedade, o Ocidente entrou em crise, porque não dava mais para dizer que os selvagens agiam sem motivo. Eles tinham motivo, e método, e memória. Eles lembravam dos mortos que o colonizador fingiu esquecer. Eles tinham nome, rosto e dor. E se a justiça não vinha em tribunal, vinha na carne, literalmente. A pergunta que incomoda, e deve incomodar, é simples. O que a gente chama de barbárie? Não seria só uma resposta ao que a gente fez primeiro? No próximo bloco, a gente vai ver o que o governo fez quando percebeu que um Rockefeller tinha sumido. Ou melhor, o que ele não fez, porque nem todo herdeiro merece busca. Especialmente quando o final da história não combina com os livros de história. Um herdeiro da família Rockefeller desaparece numa das regiões mais inóspitas do planeta, cercada por lendas, tensões coloniais e um oceano inteiro de más decisões. Você pensaria, isso vai virar prioridade internacional? Um resgate cinematográfico? Um cerco diplomático? Um navio com bandeira americana ancorado no litoral da Nova Guiné, com holofotes e tradutores juramentados. Mas o que aconteceu foi outra coisa, muito mais silenciosa, elegante até, daquelas soluções que o poder encontra quando o problema é grande demais para resolver e constrangedor demais para deixar em aberto. O governo holandês, que na época ainda administrava a região como potência colonial, fez o que qualquer potência em decadência faz. Abriu uma investigação de fachada, mobilizou alguns barcos, mandou militares com pranchetas, coletou depoimentos cuidadosamente filtrados e encerrou tudo em tempo recorde. Sem corpo, sem conclusão, sem interesse em cavar fundo. Os Estados Unidos, oficialmente preocupados, na prática, discretos demais para um país que não costuma ser tímido. Porque Michael Rockefeller não era só um jovem aventureiro. Ele era símbolo de um sistema, um garoto propaganda involuntário da arrogância civilizatória do Ocidente. E ele havia, ao que tudo indicava, virado parte de um ritual de um povo que os jornais ainda descreviam como primitivo. Não dava para admitir isso. Seria humilhante demais, impensável. Ou pior, simbólico. Então, fizeram o que se faz quando a verdade dói mais que a mentira. Arquivaram. Teve uma investigação informal feita anos depois por um jornalista, Carl Hoffman, que viajou à Nova Guiné, conversou com os Asmat, esbarrou em testemunhos estranhamente específicos, detalhes que batiam com os relatos originais e descrições sobre um homem branco solitário que apareceu numa vila e não saiu. Hoffman escreveu um livro, relatou nomes, datas, rituais, mas nada disso virou manchete de verdade, porque os grandes veículos preferem a versão oficial. Michael se afogou. Fim. Fecha a cortina. Enterra a pauta com o título mais insosso possível. Sabe por quê? Porque admitir que ele foi morto e ritualmente consumido seria reconhecer que o mito do explorador iluminado, do etnógrafo ocidental bem-intencionado, pode acabar sendo engolido literalmente por aquilo que ele nunca quis entender.
E isso não dá ibope. Isso não dá orgulho. Isso não cabe na narrativa. Pior, esse caso expõe o quanto o colonialismo ainda tem controle sobre o que pode ou não ser lembrado. O corpo de um homem branco desaparecido vale mais do que as centenas de corpos indígenas mortos em silêncio. Mas quando esse corpo desaparecido se transforma em símbolo do fracasso do projeto colonial, ele também vira indesejável. Então, o silêncio foi estratégico. A família Rockefeller nunca exigiu respostas com veemência pública. O governo holandês deixou o tempo apagar os rastros. E o governo americano tratou como uma nota de rodapé. É estranho, não? Porque se fosse outra pessoa, em outro lugar, com outro sobrenome, talvez o caso tivesse virado obsessão nacional. Mas aqui não, porque no fundo todo mundo sabia o que tinha acontecido e ninguém queria ouvir a explicação. A ideia de que um jovem branco, rico, herdeiro de um império financeiro, pôde ser transformado em oferenda por um povo que ele considerava artístico demais para ser perigoso era insuportável. O que ficou não foi a busca, foi o silêncio, foi o embaraço institucional, foi a memória fantasma de uma operação mal resolvida. E o recado, sem querer, ficou claro. Não era sobre justiça, era sobre controle da narrativa e sobre quem tem o direito de virar lenda e quem só pode ser esquecido. No próximo bloco, a gente vai falar do destino simbólico de Michael, do que pode ter acontecido com o corpo dele e de como ele talvez tenha virado exatamente o que procurava: uma peça sagrada. Só que não do jeito que ele imaginava. Michael Rockefeller foi à Nova Guiné para colecionar arte tribal. O plano era simples: chegar como observador curioso, empilhar esculturas em um barco e voltar como um homem moderno, culto, com um portfólio exótico para mostrar nos salões de Manhattan. Mas parece que a arte o escolheu de volta, porque se os relatos forem verdade, e sinceramente tudo indica que são, Michael não virou estatística, nem mito, nem mártir. Virou objeto, literalmente, transformado talvez em parte de uma peça ritualística. Um artefato de carne e osso, não como punição, mas como retribuição. Vamos por partes, sem trocadilho ou com. A cultura Asmat é profundamente simbólica. Suas esculturas, chamadas Beach Poles, são monumentos funerários e de guerra, criados para honrar os mortos e marcar acertos de contas. Cada figura entalhada representa um espírito, uma memória, um desequilíbrio que precisa ser reparado. O ato de esculpir é político, espiritual e, sim, às vezes sangrento. Em muitos rituais, partes do corpo de inimigos mortos, especialmente ossos, eram preservadas, não como troféus, mas como portadores de poder ancestral. Objetos de conexão entre mundos. O invasor se tornava a matéria-prima do sagrado. O mesmo invasor que antes transformava a cultura viva em peça de museu, agora era ele mesmo a matéria. O ciclo fechava. Poético, se você ignorar a tragédia. E aqui está o ponto mais perturbador. Isso não é selvageria, é simetria. É resposta simbólica a séculos de pilhagem, escárnio e apagamento. É o corpo do colonizador sendo usado no mesmo gesto que ele usava contra os corpos dos outros, só que sem a pretensão de eternidade.
Não se trata de revanche. Trata-se de lógica espiritual. A morte de Rockefeller, segundo os relatos mais detalhados, teria envolvido um ritual completo. Seu corpo teria sido dividido, algumas partes consumidas como parte de um acerto cerimonial, outras preservadas em forma de ossos sagrados. Imagina isso: o herdeiro de uma dinastia bilionária, estudado em Harvard, transformado em objeto ritual por um povo que, até então, era descrito nos livros dele como primitivo. Ele foi buscar arte autêntica e, ironicamente, virou arte sacra, não por fetiche, mas porque seu corpo foi absorvido por uma cosmologia que ele achava que poderia observar de fora. E é isso que desmonta todo o discurso antropológico romântico do século XX. A ideia de que se pode viajar até o outro sem ser afetado, que se pode entrar num mundo inteiro sem entrar em jogo, que se pode estudar rituais como quem observa vitrine. Michael não foi morto por ser Rockefeller. Foi morto por representar naquele lugar e naquele tempo a figura que carregava séculos de desequilíbrio. Ele era mais que um homem curioso. Ele era a repetição de uma história antiga, vestida em camisa branca, com câmera fotográfica pendurada no pescoço e a certeza de que tudo seria registrado, empacotado, exibido. Mas ali não havia plateia. Ali, ele era o papel que não sabia estar interpretando. E quando o ritual se completou, o equilíbrio dentro daquela lógica foi restaurado. Os mortos foram vingados. O ciclo se fechou. É difícil para a mente ocidental aceitar isso. Por quê? O corpo branco, civilizado, não está acostumado a ser tratado como matéria ritual. Mas a verdade, incômoda, persistente, dolorosa, é que naquele contexto ele era o símbolo perfeito, a oferenda ideal. E é por isso que o caso Rockefeller nunca ganhou um memorial, porque ninguém sabe como homenagear alguém que virou o que mais temia, parte de uma cultura que ele tentou capturar. E se a história for exatamente o que parece, e se o explorador não desapareceu por acidente, não foi engolido pelo mar, nem virou mito por falta de provas, mas por excesso de sentido. Porque o que deixa esse caso indigesto não é a falta de evidências, é o que elas sugerem e o quanto a gente não está pronto para aceitar. Michael Rockefeller pode muito bem ter sido morto, consumido e ritualizado por um povo que ainda lembrava das mortes causadas por colonizadores. Mas o que mais incomoda nisso tudo não é o ato, é o reflexo. Porque o porquê importa mais do que o como. E nesse caso, o porquê revela tudo que a civilização ocidental fingiu não ouvir por séculos. Imagine só se essa lenda for verdade. Se de fato um dos descendentes mais simbólicos da elite financeira global foi absorvido por uma cosmologia ancestral que não pediu permissão para existir, só existiu, sem cerimônia para estrangeiros, sem tradutores, sem câmeras, aí a gente tem que encarar um problema maior. Porque essa história vira um microcosmo da relação inteira entre o centro e a periferia do mundo. A diferença é que, dessa vez, a periferia respondeu, e a resposta foi um ritual. O motivo pelo qual essa hipótese ainda causa tanta reação, tanto desvio, tanta negação, é simples. Ela inverte a lógica do poder. Ela transforma o dono da narrativa em matéria-prima do enredo alheio.
Ela quebra o pacto tácito de que o homem branco é quem viaja, quem observa, quem coleta, quem volta, quem explica. Dessa vez, não teve volta. Não teve explicação. Teve só absorção. E é aí que a lenda deixa de ser lenda e vira ameaça. Porque se aceitarmos que Michael Rockefeller virou oferenda, então a pergunta muda de tom. Ela deixa de ser o que aconteceu com ele e vira o que é que ele realmente representava. A resposta não é bonita. Ele representava invasão disfarçada de curiosidade. Representava o gesto colonizador do século XX. Não mais com armas, mas com câmeras, cheques e museus. Representava a repetição do gesto europeu de dizer: olha, que cultura linda, vou levar para casa. E no fim, foi a casa que levou ele. Quando você para pensar, a reação dos Asmat não foi irracional, foi simbólica. Dentro da lógica deles, Michael Rockefeller era o mensageiro do mesmo sistema que já tinha matado homens da aldeia, roubado esculturas, ignorado a cosmologia local e chamado isso de progresso. Se a lenda for verdade, e a essa altura ela é mais honesta que os relatórios oficiais, então o que aconteceu ali não foi crime, foi linguagem, foi resposta. E é por isso que esse caso nunca virou filme. Porque ele não tem herói, não tem redenção, não tem arco narrativo confortável. Ele é um espelho. Um espelho onde o Ocidente olha e vê, pela primeira vez, o próprio rosto sendo devorado, não por selvageria, mas por coerência histórica. Michael Rockefeller saiu em busca de arte, virou arte, saiu em busca de sentido, virou símbolo, saiu em busca de controle, virou oferenda. E a Europa silenciou. A América arquivou. Os livros esqueceram. Mas o ritual continua reverberando, porque ele não era sobre um homem. Era sobre o que aquele homem representava. E talvez por isso a verdade continue sendo chamada de lenda. Porque admitir o contrário significa engolir o fato de que um dia quem sempre escreveu a história foi escrito e comido por ela. Se você ainda está aqui, parabéns. Você não se perdeu no labirinto, mas talvez tenha deixado um pedaço seu pelo caminho. E é exatamente assim que esse tipo de história quer terminar. Se isso te deixou desconfortável, ótimo. Sinal de que ainda tem coisa aí dentro que reage à história real. Comenta o que você não teria coragem de dizer numa sala de aula. Ou o que achou que era lenda, mas agora parece só muito bem abafado. E se quiser continuar explorando os buracos onde a história oficial tropeça, o canal tá aqui. Não prometo respostas, mas garanto que a próxima história também não termina bem.